Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala galera, hoje eu estou acompanhado do meu amigo Almir. E aí pessoal, tudo bem? Murilão. E aí Marcão, boa noite pessoal, beleza? Para abordar um tema bem bacana, a gente trouxe mais um convidado de peso para esse episódio. Hoje conosco, Dr. Felipe Campos, ele que é médico, especialista em clínica médica, cardiologista, intervencionista pela USP de Ribeirão Preto, doutorando aqui também na USP de Ribeirão e um dos nossos chefes no setor de hemodinâmica da unidade de emergência. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado, bora para esse episódio. Eu que agradeço o convite aí, pessoal, é uma honra estar fazendo parte para todos nós aqui. É sempre um prazer dividir conhecimento, né? E eu acho que eu espero contribuir um pouquinho aí com esse trabalho aí super legal e fantástico de vocês aí. Só para lembrar, tem um recado aí, Almir? Tem alguns recados, né, Marcão? Show. Primeiro que eu tô meio inibido aqui, que eu tô com um chefe meu aqui. E isso aí, né, tá uma saia justa. Tô com medo de falar alguma besteira, né? Mas, bom, primeira coisa, pessoal, sempre que pegar um Supra, posta, marca a gente. E a gente tá adorando o pessoal que tá participando da campanha Mande Seu Supra. E tá sendo bem legal. Mantendo a tradição dos desafios no episódio, eu vim trazer um desafio capcioso hoje, pessoal. Já que o tema é antiplaquetário o episódio, então eu vou lançar a pergunta e vou dar a resposta no final. Qual antiplaquetário tem propriedade antibiótica contra Staphylococcus meticillina resistente? Essa aí vocês não esperavam, hein? Meu Deus do céu. Então vamos abordar hoje o tema da dupla antiagregação plaquetária. De antemão, já vou jogar essa bola aí para o Murilão. Acho que é importante a gente começar a entender a fisiopatologia para então a gente entrar de fato no assunto. Então, para contextualizar, né, o paciente vai ter ali uma placa aterosclerótica na coronária, né, e por vários fatores ela vai se romper, e esse rompimento vai expor fatores de colágeno, a parte lipídica que estava dentro da placa, e aí as plaquetas que estavam circulando ali reconhecem essa agressão, e a partir daí esse se torna o objetivo do organismo, ele vai ter que cicatrizar, estancar aquela lesão, mesmo que isso gere uma oclusão no vaso. Nessa hora o organismo ele pode até nos prejudicar, mas o objetivo dele é estancar ali, é cicatrizar essa placa que foi rompida. Uma autossabotagem, né? E aí, didaticamente, eu vou dividir essa fase aí da hemostasia primária, que é a ação das plaquetas, em 3 fases, né? Mesmo sabendo que elas podem acontecer concomitantemente, mas didaticamente é dividido em 3 fases. A primeira é de adesão plaquetária. Então, a plaqueta que está ali circulando, ela se liga aos fatores de colágeno ali, ao tecido lesionado, junto com algumas glicoproteínas, fator de von Willebrand, então elas vão se aderir ali. A partir daí, elas vão liberar alguns mediadores químicos, dentre eles, os mais importantes é o tromboxano A2 e a adenosina de fosfato, vão ativar mais ainda essas plaquetas, e aí vai acontecer a terceira fase, que é de agregação plaquetária, onde as plaquetas elas vão se agregando entre si através de uma glicoproteína, que é a 2B3A, junto com o fibrinogênio que está ali circulando pelos fatores de coagulação que foram produzidos. Então, tudo isso vai criar aquela rede de plaquetas e fibrina. E aí é onde a gente faz aquela primeira diferenciação entre o trombo branco e o trombo vermelho, né? Aí eu queria até perguntar aí para os nossos hemodinamicistas se realmente é assim, né? Se quando a gente vai fazer o cateterismo, aspirar um trombo, se realmente existe essa diferenciação e se tem essa caracterização mesmo aí. Bom, primeiro, o cara tá dando uma aula aqui, né? Visualmente, o Almir sabe bem aqui que quando a gente tá diante de uma instabilidade de placa, em que você tem alta carga trombótica dentro das coronárias, a gente tem a possibilidade de aspirar esse trombo. Mecanicamente, a gente faz isso de forma direta. Então, em vez de quebrar o trombo, a gente vai lá e tenta aspirar e tirar o trombo de dentro da artéria. E a gente tem um filtrozinho em que a gente consegue jogar esse conteúdo que a gente aspira dentro desse filtro, lava com soro e a gente observa que aspecto que tem o trombo dentro da placa. Então, a gente consegue visualizar claramente 2 tipos de trombo, que é o trombo branco, que você citou, e o trombo vermelho, né? Então, o trombo branco está muito associado a essa fase primária da coagulação.
em que você tem agregação basicamente plaquetária com esses fatores, né, de fibrina, von Willebrand, e que faz essa agregação em que é um trombo que a gente fala novo, um trombo recente, né? Então a primeira fase da agregação, quando a gente tira esse trombo, a gente fica até feliz que a gente sabe que acabou de acontecer. Agora, quando a gente pega aquele trombo mais avermelhado, que é aquele trombo de aspecto mais antigo, onde você tem hemácia agregada nele, então a gente já sabe que esse trombo já é um trombo um pouco mais antigo. Óbvio que isso ocorre dentro de horas, né? Então, não é porque você tirou o trombo vermelho que já foi, mas essa diferenciação é clara e a gente consegue ver isso mesmo na fase aguda do infarto, né? Durante o tratamento. Bacana. É legal aqui para o nosso ouvinte, então, para a gente sumarizar a importância de ter a antiagregação plaquetária como alvo terapêutico. Então, por isso que vem essa nossa seara de medicações, justamente os antiplaquetários, para a gente poder atuar nesse momento da doença. Então, vamos começar. O ácido acetil salicílico, que na verdade é um inibidor da COX, uma medicação aí desde o final da década dos anos 80, por meio ali do estudo do ISIS-2, já ficou consagrado, né, a importância dessa medicação no cenário da síndrome coronariana aguda. A gente observou naquela época, no estudo, uma redução até de 20% em mortalidade com o uso só do AS em pacientes que estavam ali sob suspeita de infarto. Desde então, a gente utiliza com ótimos resultados. Tem alguns detalhes práticos que eu acho interessante a gente citar, que o AS é relacionado ali até com uma irritação a nível gástrico e por isso às vezes tem a disponibilidade das medicações tamponadas, porque pode predispor sangramento, uma coisa que a gente vai abordar ao longo do episódio. Então tem essa possibilidade de ser tamponado, mas a gente precisa ficar alerta com essa diversidade da medicação. E uma outra coisa relacionada é o fato da alergia, né? Novamente, jogar a bola para os hemodinamicistas aí, se a gente vê muito isso na prática, alergia ao AS dos nossos pacientes, se de fato a gente percebe muito acontecer. Interessante citar, primeiro que existe uma formulação do AS tamponado, né, que é um AS de absorção entérica e não gástrica, mas que já pensaram nisso, né? Falaram assim, será que a gente consegue desenvolver um estudo se a gente acha que o AS tamponado ele é melhor do que o AS não tamponado em termos de risco de sangramento ou úlcera? Esse estudo chama Adaptable. E, cara, não teve benefício em termos de risco de sangramento, mas os pacientes melhoraram o sintoma gástrico, né? Então, se você for pensar em desfecho maior ali, que é úlcera ou sangramento, não teve diferença. Mas, para sintomatologia, os pacientes acabam relatando que a absorção entérica é um pouco melhor do que a absorção gástrica. E com relação à alergia, é muito raro a gente ver um paciente que chega e fala assim, olha, eu tenho alergia a essa, vou precisar de outra medicação. Mas quando acontece, a gente tem sim a possibilidade. Então, a gente fazia uma dessensibilização. Então, o que a gente faz? A gente vai diluindo a AS em doses homeopáticas, dando ao paciente doses cada vez progressivamente maiores em diluições, até esse paciente ganhar um grau de resistência. Óbvio que para reações alérgicas isso não é garantido, mas você acaba tentando dessensibilizar o paciente a ponto dele conseguir, na época quando chegar ao ponto dele precisar de uma angioplastia, né, quando você agenda lá o procedimento, ele conseguir que a reação adversa não seja tão grande. Então, já fizemos isso, né? Alguns pacientes que chegaram com eventos mais graves, prévios ao uso do AS, e não existia possibilidade de outra medicação, então a gente acabou usando a dessensibilização, os pacientes responderam bem e não tiveram evento adverso. E deu certo. Deu certo. Uma coisa importante diferenciar é muitos pacientes relatam alergia também e não tem de fato alergia, né? Alergia aqui a gente pensa numa alergia grave, com algum critério de anafilaxia, né? Ou reação cutânea grave. Mais importante. Ele tem que provar de fato que tem essa alergia, né? Exatamente. Exato. Seguindo aí na cronologia, né? Em 2001 a gente teve um novo estudo pivotal super importante, o CUR, que foi o que estabeleceu aí o clopidogrel, que é da família da tienopiridina, que é uma prodroga. É uma medicação que tem um metabolismo hepático mediado ali pelo citocromo P450. E isso vai ter algumas implicações para a gente, porque se a gente for pensar, paciente que tem algum grau de hepatopatia, algum dismorfismo, pode ter uma absorção errática da droga. Então a gente tem que estar sempre alerta para essa possibilidade. Uma coisa também, o clopidogrel a gente sempre ouve tons, enfim, aquela história da relação com os inibidores, né, da bomba de próton.
que seria responsável por até diminuir a eficácia do clopidogrel. Eu queria até pontuar isso com vocês. A gente tem alguns estudos, mas todos in vitro, que evidenciaram essa suposta perda da eficácia, mas que no dia a dia, na prática, né, não foi comprovada essa perda de eficácia no uso concomitante dessas duas drogas. Então a gente pode usar as duas, tá tranquilo. Um omeprazol com clopidogrel tem algum problema? Assim, os estudos que os in vitro, né, que demonstraram isso, não se representaram nos grandes estudos, né? Então a gente acaba sim usando, inclusive na diretriz, os pacientes que estão em dupla antiagregação com alto risco de sangramentos, eles têm indicação de uso de inibidor de bomba, até para a segurança dos pacientes em termos de sangramento maior, né? E principalmente gastrointestinal, que é a principal causa. Na dúvida, usa. Podemos usar. Tá, usa porque você melhora muito o sintoma gástrico aí dos pacientes nesses casos. Partindo agora, né, para os inibidores da P2Y12 mais novos, vamos dizer assim, né? Não tão novos, né? Nós temos 2 representantes aí de peso, né? O Prasugrel e o Ticagrelor. E eu acho assim que os autores foram muito sacana dos trials, né? Porque eles confundem, né? O Prasugrel, o trial foi o Triton, e o Ticagrelor, o trial foi o Plato, né? Poderia ser o inverso, ficaria mais fácil de decorar. Mas enfim, falando primariamente do Ticagrelor, né? Ele é um inibidor não tianopiridínico, né? Reversível, né? Do ADP também. Como o Murilo falou, a gente já está atacando os 2 alvos, né? Que é o Tramboxana 2 com AS e os antagonistas do ADP, né? É uma medicação que se mostrou superior ao clopidogrel no seu trabalho, né? No Plato. Principalmente em relação à redução de desfechos isquêmicos, porém, sempre às custas de um maior sangramento. E já o Prasugrel, esse sim também é uma prodroga, porém, aqui vale a pena ressaltar uma coisa importante. Tanto o Prasugrel quanto o Ticagrelor, eles têm um início de ação muito rápido, né? Eles atingem níveis séricos ali em torno de 30 minutos. Então essa é uma das grandes vantagens em relação ao clopidogrel. Também, né, o Prasugrel também superior ao clopidogrel no trial pivotal, que foi o Triton, mas é importante ressaltar aqui, o Prasugrel foi testado num contexto onde já se conhecia a árvore coronariana, né? Não há nenhum trial testando o Prasugrel como pré-tratamento, como a gente faz, por exemplo, com o clopidogrel. Então isso é importante ressaltar. E a outra grande questão que trouxe muita discussão, é que teve um grupo de uma população nesse trabalho que sangrou muito, muito mais, até ponto de o Prasugrel praticamente não ter benefício nessa população. Qual é essa população, né? São os pacientes acima de 75 anos, pacientes com baixo peso, principalmente um peso menor do que 60 quilos, e pacientes com histórico de AVC. Então a gente tende a evitar o Prasugrel nessa população. E quem que ganha? Prasugrel ou Ticagrelor? Quem que é melhor? Então, Amir, eu acho que só sumarizando e eu acho que alguns pontos que são importantes aí de serem falados, né? Você falou da ação do Ticagrelor, a ação do Prasugrel, que são medicações que têm um pico de ação e agregação muito rápido. Então, praticamente com 30 minutos após dose de ataque, as medicações já têm uma inibição plaquetária completa, né, corporal. Mas e o clopidogrel? Quanto tempo, né, ele demora para agir? Isso é uma pergunta que é interessante. O clopidogrel ele demora em torno de 4 a 6 horas para fazer essa inibição completa. Muito diferente. Né? Então a diferença é absurda, né? Então por isso que as condutas têm se mudado, né? A gente tem visto as diretrizes mudarem de forma drástica, óbvio que suportados aí pelos estudos, né? Pelos grandes trials que marcaram a presença dessas medicações, mas também por essa questão de tempo de ação. Imagina que você tem um paciente que chegou com um infarto, com supra, e que tem meia hora de dor. E aí você tem um serviço de hemodinâmica disponível. E aí você faz o ataque do AS e faz o ataque do clopidogrel. E esse paciente em meia hora está na mesa com a artéria aberta. Ele não está antiagregado. E aí você vai fazer o quê? Colocar o stent. O que acontece? Trombose de stent na mesa. Por quê? Porque o paciente não está antiagregado. Então, por isso que eu falo que é extremamente importante, além da gente ter a noção da questão da ação medicamentosa, tanto do Prasugrel como do Ticagrelor, a gente saber com o que a gente está trabalhando.
né? Então, nesses casos, a gente acaba optando por fazer doses diferentes, né? Tanto do clopidogrel, a gente vai falar um pouco disso, acho que mais para frente, que a gente usa uma supradose de ataque quando o paciente vai para angioplastia primária. Os pacientes têm uma lentificação da metabolização da primeira passagem hepática do clopidogrel, em que ele torna-se ativo. A gente sabe que 30% dos pacientes têm uma mutação genética que o clopidogrel ele fica menos ativo. Então, a gente acaba fazendo uma dose maior de ataque para os que vão para angioplastia primária, né? De 600 mg e não de 300, como descreve, todo mundo decora aí os 300, né? Mas quem vai para anjo primária é 300, 600. Com o contexto do prasugrel e ticagrelor, esse mundo mudou, né? Então, a gente acabou deixando de ter esses eventos mais catastróficos dentro da sala pelo tempo de ação do prasugrel e do ticagrelor. E aí o segundo ponto aí da questão, quem que é melhor, né? Prasugrel ou ticagrelor? E aí a gente tem um grande estudo aí que foi o ISA-REACT 5 aí, né? O ISA-REACT 5, que fez exatamente essa pergunta. E aí comparou a ação dos dois. Quem que é melhor, o prasugrel ou o ticagrelor? Os dois são muito bons, tá? O Almir resumiu bem quem que a gente prefere usar um, quem que a gente prefere usar outro, tá? Eu gosto de sumarizar de uma forma muito clara, tá? O estudo, só para resumir, o ISA-REACT, ele demonstrou a superioridade do prasugrel sobre o ticagrelor em termos de benefício, tanto para MACE, para eventos maiores de infarto. A resposta do prasugrel foi melhor que o ticagrelor. O que eu acho que é importante de citar comparativamente? O prasugrel, a anatomia ela deve ser conhecida. Então, mesmo no estudo, os pacientes que vinham em uso do ticagrelor foram quase 4.000 pacientes randomizados, 2.000 para um lado e 2.000 para o outro. 2.000 dos pacientes que usavam ticagrelor, eles já vinham, antes de conhecer essa anatomia, fazia-se a dose de AS ticagrelor. Mas os pacientes que conheciam a anatomia, tinham a anatomia conhecida, recebiam o prasugrel somente depois do cateterismo realizado. E pelo tempo de ação muito curto, isso não traria problema nenhum em termos de complicação para a trombose, né? Então, assim, o que eu acho que, falando em termos de diretriz, o que eu gosto de sumarizar bem? Pacientes que vêm com infarto com supra, pacientes jovens, o prasugrel é sempre a minha primeira escolha, tá? E, óbvio, tirando aqueles pacientes ali que o Almir citou, né? Os acima de 75 anos já tiveram AVC, pacientes baixo peso, doente renal crônico, que você sabe que o risco de sangramento dele é maior. E, basicamente, por isso que o prasugrel perde contexto aí perde pro ticagrelor nessa hora. Uhum. A escolha principal nesses casos é o ticagrelor, tá? Então, é o prasugrel. E os pacientes que sem supra, né? São aqueles com risco maior. Eu prefiro usar o ticagrelor. Então, essa é a sequência que eu costumo usar. Show de bola. Importante salientar, né? Essa discussão do ISA-REACT 5, né? Tanto que ninguém prefere. Você vê que assim, a gente vai conversar entre os hemodinamicistas, entre os clínicos. Não é um consenso que o prasugrel é melhor. Até porque uma das críticas é que foi estudados métodos diferentes, né, entre as medicações. A metodologia do estudo para cada uma das medicações foi diferente. E quando você vê, e tem um estado da arte, que eu gosto muito, né, do Euro Interventional, que saiu em 2022, em que ele traz uma tabela que ele sumariza exatamente isso. O que a gente faz no infarto com supra, qual que é a medicação que a gente usa de escolha, o que você faz no infarto sem supra, ou na síndrome coronariana sem supra, o que você faz nas síndromes estáveis, qual a medicação de primeira escolha. O que você faz antes de fazer uma angioplastia, o que você faz durante a angioplastia. Quer dizer, eles resumiram de uma forma tão clara e tão boa ali, que fica fácil usar, né? Então, e sabendo que as duas diretrizes no infarto com supra, nesse caso, esse estado da arte, ele demonstra que o ticagrelor e o prasugrel são classe 1A. Então, qualquer um dos dois que você escolher, você não está errado. E eu acho que o que fica também de mensagem é que é muito além do AS clopidogrel só, né? Então a gente tem diversas opções, a gente tem que pensar, a gente tem que estar preparado e, claro, jogar o jogo de acordo com a nossa realidade, o serviço que a gente vai estar inserido, o local. É importante falar, né? Assim, quando a gente trabalha com SUS, essas medicações não estão ainda padronizadas pelo SUS, apesar de eu achar que são medicações que já passaram da hora da gente ter disponível, né? Mas, óbvio, por questão de custo, a gente sabe que isso ainda vai demorar um pouco. Então, a gente trabalha com a realidade do AS e o clopidogrel. E para quem trabalha com hospital público igual a gente,
é o que a gente vê 100% dos pacientes chegarem, né, pré-tratamento com AS e clopidogrel, e a gente trabalha muito bem com isso. Mas para quem já tem serviço, que tem a disponibilidade da medicação, já passou da hora de você sumarizar isso como a forma que você vai trabalhar no teu serviço e disponibilizar esses remédios, porque sim, comparado ao clopidogrel, tanto o prasugrel como o ticagrelor já tem evidências superiores e já tem evidência nas diretrizes em que eles são primeira escolha nos síndromes coronarianas agudas. Legal. Tanto com supra como sem supra. Acho que a gente falou um pouquinho de cada um, né? Sintetizamos bem. Agora a gente vai pro nosso dia a dia, né? Como diria o Marcão. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho de cada síndrome aqui, né? Jogando aí a bola pros hemodinamicistas, que hoje eles vão cansar de falar aqui, cansar de dar aula pra gente. Bom, vamos lá. Então, para começar, vocês já até começaram a dar alguns spoilers, mas vamos sintetizar bem, então. No supra, né? A gente realmente faz a dose de ataque, qual que é essa dose, como é que a gente já faz na hora, espera o CAT, como é que a gente vem trabalhando isso, quais são as evidências hoje em dia disso? Bom, Murilão, eu vou começar falando e depois vou passar pro Felipe. A gente no supra sempre ataca, o supra a gente é agressivo, a gente sabe que o vaso tá fechado e a gente não vai pensar se vai mandar pra cirurgia ou não, a gente não tem muita opção, a gente vai entrar para abrir aquela artéria. Então, sim, a gente vai, sempre que disponível, já vai fazer o ataque pensando na angioplastia primária. Mas aí eu pergunto pro Felipe, por que fazer a dose de ataque? Qual que é a diferença de a dose de ataque e da de manutenção? Em termos de história, a primeira ideia no infarto é você tem uma coisa que está fechada, você precisa abrir, tá? Então, quando você tinha um paciente com infarto grave, as primeiras medicações que surgiram e os primeiros tratamentos que surgiram, a ideia era sempre mecânica. Então, eu preciso abrir algo que está fechado. Ninguém pensava, eu preciso manter isso aberto. A ideia inicial é, eu preciso abrir. Tanto que o estudo com streptokinase foi na década de 70. Foram os primeiros estudos que demonstraram benefício com NNT de 20, né? Então, assim, você precisava abrir, porque é isso que salva a vida. E quanto mais curto for o tempo de tratamento, melhor é essa resposta. A primeira angioplastia foi na década de 80, antes do estudo ISIS. Então, assim, já se tinha essa ideia. Eu preciso, com o Grutzen, né, em Zurique, né? Então, eu preciso abrir algo. Mas o que acontecia depois que os caras abriam? Fechava. Por quê? Porque precisava se entender o mecanismo de ação da questão da agregação plaquetária, que é a fase que você explicou no início, mas eu preciso manter isso aberto. Então, o Almicito falou muito bem, infarto com supra é uma síndrome, é uma emergência. Então, assim, a gente não brinca com isso. Então, por isso que não se tem essa ideia, eu preciso conhecer a anatomia para eu fazer a medicação de infarto com supra. Não. Então, primeiro a gente chuta, depois a gente pergunta quem foi. Né? Então, assim, ataque de AS. O ASC não está muito errado. Se você der 1 comprimido, se você der 2, se você der 3, porque a dose ela é muito variável, né? Ela é bem aberta. A gente dá a dose máxima porque a gente quer a ação máxima da droga num tempo muito curto. O clopidogrel, expliquei bem, para quem vai para angioplastia primária, 600 mg, por que uma dose tão alta? Questão de tempo de ação, tentar encurtar esse tempo, que já é um tempo mais longo, e segundo, tentar quebrar essa resistência que alguns pacientes têm. Tá? Então, eu quero uma ação máxima para que o paciente que vai receber o stent não complique depois do implante do stent com uma trombose. E as doses de ataque do prasugrel e do ticagrelor, né? O prasugrel 60 mg, são 6 comprimidos, né? De 10 mg cada um. E o ticagrelor, 2 comprimidos, que 180 mg. É bem diferente dose de manutenção e dose de ataque. E se eu fizer 75 mg, o paciente tiver mais de 75 anos, essa história fica para quem vai para trombólise. Tá? Então, os pacientes que vão para trombólise e que têm alto risco de sangramento, a gente vai pensar numa segunda complicação do trombolítico, que hoje a gente, é óbvio que a gente tem essa realidade ainda. Utiliza muito pouco, né? Utiliza muito pouco, né? A angioplastia primária, ela tomou conta e ela, óbvio, por uma questão de evidência, e ela vai continuar sendo a primeira escolha no tratamento, então não existe mais isso, eu vou reduzir a dose porque é muito idoso. Não, você está prejudicando o teu paciente. Então,
Então, se ele vai para angioplastia primária, ele vai receber dose máxima de ataque de todas as medicações. Se for para trombólise, aí é outra conversa. Eu vou dar doses menores porque o risco do paciente sangrar é maior. Só para marcar aqui para o ouvinte, né, para ficar bem claro, né, o paciente com síndrome coronariana aguda com supra, né, que é o cenário que a gente está abordando agora, o clopidogrel especificamente é 600 mg. Se for trombolizar, a gente faz 300 na população em geral. E naqueles pacientes acima de 75 anos, aí sim a dose 75 é o que recomenda a diretriz. Perfeito. Mas muito legal esse ponto que você levantou, Felipe, de pensar em não fechar o vaso depois. Ponto de vista bem interessante aí. Bom, vamos para a segunda então, segundo síndrome clínica aqui, que é no sem supra, né? Naquele paciente com angina instável, um infarto sem supra. Às vezes acaba não tendo hemodinamicista para fazer na hora, ou você vai demorar para fazer por estar em outro serviço. Aí a gente já faz o ataque, já trata na hora. Esse paciente a gente individualiza ou sempre deixa para fazer na hora do cateterismo? Então isso aí foi talvez a grande mudança que a gente viu nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos 2 anos. E eu vou citar mais uma vez esse estado da arte da Eurointerventional, que ele foi o que mais chocou, assim, em termos de mudança. Tudo que é classe 1 é aquilo que tem evidência, aquilo que foi randomizado, cansado de ser estudado e que você, se não fizer, você está errado. Tudo aquilo que é classe 3 é o contrário. Se você faz, você está errando. E aí, o que foi essa grande mudança nos trials, né? Nessas diretrizes? Quando você tem uma síndrome sem supra, qual que é a única droga que você vai fazer se esse paciente for estudado em 24 horas? Que esse é o ponto principal, tá? Se você tem disponibilidade em que esse paciente vai ser estudado nas próximas 24 horas, fazer o segundo antiagregante é classe 3. Ou seja, você está errando. E aí isso foi o grande choque, né? Porque todo mundo tem na cabeça, se você tem uma síndrome coronariana, independente com supra ou sem supra, ele vai receber dupla antiagregação plaquetária. Verdade. A S-clopidogrel e medular, acabou a conversa. né? É medular, exatamente. E isso ainda para nós continua sendo medular porque os nossos pacientes não chegam em grandes centros. Eles chegam em centros menores. Então, se você tem um paciente numa cidadezinha, que a gente está aqui hoje em Ribeirão Preto, a gente tem um leque de cidades que a gente compõe e que a gente acaba sendo responsável por receber de cidades menores. Esse paciente chega numa segunda-feira, 4 horas da tarde com dor no peito, mas ele vai ser encaminhado para um centro onde tem serviço de hemodinâmica para ser estudado lá para terça, quarta-feira, esse paciente precisa receber 2 antiagregantes, porque senão ele vai infartar com supra. Porque isso vai evoluir para uma síndrome com supra que o vaso vai fechar. Mas se você chega num serviço em que você já é um serviço maior e que o paciente tem condição de ser estudado em 24 horas, fazer o segundo antiagregante está errado. Isso tem alguns aspectos. Primeiro aspecto mais importante, e que a gente citou, tempo de ação de um antiagregante. Não tem por que mais a gente jogar um segundo antiagregante num paciente em que você aumenta o risco de sangramento. Você vai gerar uma inibição plaquetária grande sem que você não conheça a anatomia coronariana desse paciente, né? Por quê? Se você tem um paciente que é uma dactria arterial com lesão de tronco, e que isso fica para uma outra discussão, mas que esse paciente, após ser discutido, ele tem indicação não de revascularização por angioplastia, mas uma revascularização cirúrgica, então ele precisa esperar pelo menos o tempo de meia-vida daquelas plaquetas que estão inibidas serem eliminadas, que é pelo menos de 5 a 7 dias, né? 1 semana. Então esse paciente precisa ficar infartado 1 semana para que ele seja operado com segurança e não tenha risco de sangramento no pós-operatório. Então por isso, com uma droga que tem um tempo de ação tão curto, em que você consegue fazer a medicação e em meia hora tuas plaquetas estão completamente inibidas, você consegue fazer o segundo antiagregante a partir do momento que você conhece a anatomia do paciente. Então essa foi a grande mudança em que você tem síndrome sem supras. A segunda antiagregação é feita em sala após conhecida a anatomia do paciente. E sem falar que tem alguns pacientes com angina instável, né, ou até difícil de caracterizar, de diagnosticar, que muitas vezes não tem nem doença coronariana. Então a gente vai fazer uma dupla antiagregação, expor o paciente ao risco. Exatamente. E às vezes conversando melhor, ou chega um familiar, a gente acaba tendo outro diagnóstico, uma hipótese diferente, né? Até pelas síndromes aórticas, por exemplo, que são conhecidas, né? Então o paciente chega com uma dor no peito, uma dor típica no peito. E aí você fala assim, essa dor parece um pouco de dissecção de aorta. E aí o que acontece? Você vai lá e mete a S-clopidogrel no paciente e o paciente tem que ir para uma cirurgia de emergência. Ele não tem nem a opção de esperar 1 semana. Ele tem que ir para a cirurgia e operar essa aorta. Então assim, nessas situações em que você não tem supra, a melhor coisa é realmente, se você tiver disponível, óbvio, no teu serviço,
O Brilinta, né, que é o ticagrelor ou o prasugrel, é você fazer após a anatomia. Nós já fizemos inúmeros casos de infartos aí, óbvio que eram com supra, que o paciente vai para a mesa, até sem supras, e a gente descobre que o paciente está dissecado na mesa, né? Então, assim, só que o paciente já está duplo antiagregado. E aí você vai fazer o quê? Ele tem que operar de urgência e o pós-operatório é um caos, né? Bom, só 2 comentários aqui. O primeiro é que, se você quer aprender mais sobre dissecção de aorta, nós temos o episódio 2, tá bom? Vai lá, dá uma escutada se você ainda não escutou. E segundo é que é importante frisar, né? Acho que o que traz a diretriz é isso que o Felipe falou, realmente. Se a gente tem um serviço disponível em 24 horas, nós vamos segurar esse segundo antiagregante. Mas ainda na realidade do Brasilzão, né, a grande maioria dos pacientes, principalmente se tratando de SUS, a gente vai acabar fazendo esse ataque do segundo antiagregante porque esse paciente demora 3, 4, 5 dias para fazer um CAT. Você tem que se adaptar à sua realidade, né? Bom, então a gente falou do com supra, né? O sem supra, e sobrou agora a síndrome coronariana crônica, né? Quais são os antiagregantes que a gente está disponível e que foi estudado para fazer uso? E também fica uma pergunta, o AS na prevenção primária, a gente faz, não faz? O que você tem para falar aí pra gente, Felipe? O clopidogrel é o grande vencedor, né? Então, ele não vai perder seu espaço, porque nesses casos, a medicação ela mostrou seu benefício e ainda assim é a primeira escolha em termos de droga para manutenção, né? Então, o paciente que vem com uma síndrome estável, uma angina estável, faz um cateterismo, tem lesões obstrutivas graves, você não tá errado em mantê-lo com dupla antiagregação até a realização do procedimento ou após o procedimento com AS e clopidogrel, tá? Nesses casos, o ticagrelor também tem benefício bem semelhante ao clopidogrel, sabendo do risco de sangramento pela potência de antiagregação, mas o prasugrel já não tem seu espaço aí tão evidente e agudas. E AS na prevenção primária. Estão tentando de todo jeito arrancar fora o AS, coitado, mas ele apanha, mas ele tá lá. Ele é firme e forte. E ele vai ficar, tá, cara? Eu acho que é uma medicação que dificilmente vai perder seu posto, até porque diversos estudos estão tentando de todo jeito deixar a monoterapia, né? Somente um antiagregante como uma escolha para o tratamento das síndromes. Na fase muito aguda, principalmente pós-infarto e nos primeiros 2 semanas a 1 mês, a dupla antiagregação ela é imbatível, tá? Então, o risco que você traz de trombose de stent é muito alto quando você não tem dupla antiagregação na fase inicial. Mas e dar AS para quem nunca teve evento? É bom? Não é. Tá, então assim, a gente já tem evidência mais recente, né, mostrando que você fazer o AS de forma profilática para quem nunca teve evento, tanto coronariano como evento cerebral, só aumentou o risco de sangramento. Então a gente tem mudado um pouco essa rotina de fazer AS, né? Antigamente era assim, você virou diabético, acabou, você vai ganhar um AS, né? Porque você já passa a ser alto risco. Então essa rotina a gente tem mudado bem. Os pacientes que têm doença arterial estabelecida, e principalmente diabéticos, os pacientes que têm doença carotídea com lesão maior que 50%, diabéticos, que tem doença coronariana, com lesões aí maior que 70%, mas que são pacientes assintomáticos e nunca tiveram evento, esses pacientes eles ainda têm o benefício da medicação de forma preventiva, mas o resto sai fora. E acho que aproveitando um gancho aqui do que o Felipe estava comentando, a gente precisa, né, desde já começar a colocar na balança e pesar o risco de sangramento do nosso paciente. E aí, Almir, queria que você pontuasse aí pra gente como é que é essa análise, qual é o perfil de paciente que mais tem esse risco aumentado. Bom, aí começa a complicar, né? Porque a gente sabe o que é mais potente, o que de antiagregante é melhor em cada cenário, mas o nosso paciente não leu o livro, né? Cobertor curto, né? Exatamente. Então, da mesma forma que a gente consegue um poder antiagregante muito forte, a gente também aumenta o índice de sangramento. E nesse contexto, observa-se hoje uma tendência muito grande da literatura em reduzir o tempo de dupla antiagregação plaquetária. Existem diversos scores até para a gente predizer o risco de sangramento do nosso paciente. Um score que é muito interessante, que foi um trabalho muito bacana, muito elegante, foi o Precise Depth, que é um score com 5 itens, você pode fazer a beira-leito ali com uma calculadora. Esse score ele foi validado aí como um escalonamento ou um descalonamento da terapia antiplaquetária. Eu podia ficar citando aqui 10, 20 estudos de redução do tempo de dupla antiagregação, né? Tem o Stop Depth,
tem o Twilight, tem o Ultimate Depth, que agora foi publicado recentemente, que foi, né, bem interessante os resultados dele. Pesar sempre uma balança. Risco isquêmico, então qual é o risco desse meu paciente reinfartar, ter um AVC, versus o risco de sangramento. E aí nesse contexto, quais são os pacientes com maior risco de sangramento? Idade é um fator muito importante, então pacientes idosos, pacientes frágeis com quedas frequentes, hepatopatia, doença renal crônica, anemia, plaquetopenia, e tem uma série de outros, né, que a gente pode ficar citando aqui, mas talvez esses sejam os principais. A gente tem que sempre individualizar, né? Então a gente vai também ver o risco isquêmico, a gente vai falar também quais são as características, mas a gente vai sempre individualizar. E nesse contexto também tem aqueles pacientes que precisam operar de urgência, ou por uma neoplasia, que dá para esperar um pouquinho, mas tem que ser rápido. Como é que fica a dupla antiagregação nesse contexto, Felipe? Quando você tem um caso em que o paciente está duplo antiagregado e acaba indo para uma cirurgia de urgência, você tem que pensar que é uma coisa bem lógica. Se você está com dupla antiagregação, basicamente o que você faz? Inibe todas as suas plaquetas. Se a gente tira a medicação, a gente tem que esperar o washout dessas plaquetas, que demora em torno aí de 7 dias para acontecer. Então, é uma cirurgia de emergência. O paciente vai esperar 7 dias? Não. Então, o que você faz? Joga a plaqueta nova nele. Então, basicamente o que vai acontecer é isso. As plaquetas que já estão inibidas, né? Então, principalmente o clopidogrel, né? Que ele faz aquela ação de inibição permanente, né? Ele não tem uma reversão. Diferente do ticagrelor, você se joga plaquetas novas, o paciente acaba não tendo mais inibição e ele consegue voltar a ter ação de agregação plaquetária. Então, numa situação de emergência, paciente duplo antiagregado, que é o que normalmente acontece nos nossos casos, para pacientes com dissecção de aorta, que chega com síndrome coronariana, ou aquele que já recebeu dupla antiagregação e precisa fazer uma cirurgia cardíaca de emergência, ele acaba recebendo um pool de plaquetas no intraoperatório para receber plaquetas novas, para que ele tenha ação antiagregante e não morra sangrando no pós-operatório. E tem também aqueles pacientes no contexto de neoplasia que precisam operar rápido, né? Tem até um posicionamento da diretriz brasileira, né, sobre antiagregação plaquetária, em que é possível sim, né, reduzir no contexto de uma doença, numa angioplastia, numa síndrome coronariana crônica, para 1 mês, né, esse tempo de antiagregação. E no contexto da síndrome coronariana aguda, 3 a 6 meses ali seria um tempo aceitável. Se a gente for pensar em termos de história, qual que era a nossa grande dificuldade com a introdução dos stents farmacológicos? Os stents farmacológicos, eles eram muito mais trombogênicos do que o stent não farmacológico. Por isso que os pacientes com stents farmacológicos de primeira e segunda geração, principalmente, eles, independente se era síndrome com supra ou se era síndrome estável ou instável, eles ficavam pelo menos 6 meses com dupla antiagregação. Diferente dos stents não farmacológicos, né? Como ele não tinha droga, ele não tinha um efeito trombogênico da droga ali, você podia tirar a antiagregação com 1 mês. Então, algumas vezes a gente acabou precisando, numa situação de urgência, o paciente tinha um tumor que precisava ser operado logo e uma doença coronariana grave, a gente acabou optando por colocar nele um stent não farmacológico. Eu sabia que eu poderia tirar o segundo antiagregante sem risco de trombose. E isso, com a evolução das drogas, com a evolução do material, isso se dissipou, né? Os stents farmacológicos de terceira geração, eles não necessitam mais desse tempo longo. Isso foi provado em estudos em que ele tem esse delta T aí, com 1 mês de dupla antiagregação, você já tem uma reepitelização adequada no stent e o stent já não tem risco de trombose. Então, isso foi uma coisa extremamente importante na evolução, que o paciente recebe um stent melhor e tem risco menor de evento adverso com a dupla antiagregação. E isso é muito interessante, porque a gente percebeu, né, que a síndrome aguda e a síndrome estável, elas se comportam como doenças diferentes. Exato. Né? Então, a gente tem que ponderar caso a caso, fazer o estado da arte de ver a melhor opção para o nosso paciente. Síndrome aguda, o corpo ele responde de uma forma extremamente agressiva. E esse é o grande mecanismo aí do processo do infarto, que é a questão inflamatória. Por que esse paciente não pode ficar sem antiagregante na fase aguda de um pós-infarto? Porque ele está inflamado. E inflamação gera reação de agregação plaquetária e aumenta o risco de trombose. A grande segurança nossa de retirar antiagregante num tempo mais curto, ela só existe em doenças estáveis.
Mas pós-infarto, a gente deixa esse paciente com dupla antiagregação por 1 ano. Por quê? Porque durante 1 ano o teu corpo está inflamado num pós-infarto, né? Depois de um infarto, você tem um risco aumentado de pelo menos 3 vezes de ter outro infarto em 6 meses. A gente já exemplificou bem o risco de sangramento do nosso paciente. Esse risco isquêmico, como que ele se apresenta para nós, Almir? São vários fatores, não tem um único fator, nenhum único estudo que pontua isso. Mas eu vou trazer algumas características que foram consideradas em alguns estudos. Os riscos pertinentes ao próprio paciente. Pacientes diabéticos têm maior risco isquêmico. Pacientes com reinfarto. Pacientes com doença multiarterial, então trivasculares, né? Pacientes que já têm doença periférica obstrutiva associada. Aterosclerose acelerada, doença inflamatória, doença renal crônica. São todos fatores que aumentam o risco isquêmico. E os fatores inerentes ao procedimento, né? 3 ou mais stents implantados, 3 ou mais lesões tratadas, comprimento de stent maior do que 60 milímetros, plastias complexas como bifurcação, tronco, um antecedente aí de trombose de stent durante dupla antiagregação. O primeiro você consegue perguntar para o paciente, o segundo você tem que trocar uma ideia com o hemodinamicista. Então é muito importante essa interação e falar como é que foi a angioplastia. O resultado foi legal? Aquele stent expandiu o tanto que eu gostaria de que tivesse expandido? Foi utilizado imagem intravascular? Tudo isso te dá mais informações se eu prolongo um pouco mais minha dupla antiagregação ou se eu posso, com mais segurança, reduzir esse tempo. É muito comum, depois que a gente termina uma angioplastia, né, a gente acompanha o paciente até ao centro de terapia intensiva, né, uma unidade coronária. A primeira coisa que o médico que vai responder o paciente pergunta: e aí, o que a gente vai fazer agora? O que a gente deixa de esquema de terapia, né? Antiagregante, anticoagulante. Se eu te falar que qual que é a evidência que a gente tem com relação a isso, vamos deixar esse paciente com 3 meses de dupla antiagregação? Vamos deixar 6? Vamos deixar 1 ano? Isso aí essa evidência a gente não existe. Isso é nível C, tá? Então isso vai do que o Almir citou, que são esses pacientes de alto risco. Quanto maior o risco que o paciente existe anatômico, maior o risco de trombose. Se eu tenho um vaso extremamente calcificado, se eu fiz uma bifurcação, que eu coloquei 2 stents, que eu refiz a carina, né, refiz o vaso do paciente, se eu tratei um tronco, eu vou ser muito mais cauteloso na retirada de um antiagregante, ou eu vou ser muito mais agressivo no meu tratamento de antiagregação, né? Do meu esquema de terapia que eu vou escolher. Se eu sei que eu fiz uma bifurcação, coloquei 2 stents, o paciente tem vaso muito fino e é muito comum diabético acontecer isso, quanto menos expandido o meu stent, maior o risco de trombose. Eu não vou deixar esse paciente com AS clopidogrel com 1 mês e vou tirar. Eu vou deixar um esquema de antiagregação mais potente. Tá? Então esse é o estado da arte, é você saber entender qual paciente você tem na mão, sempre pesando questão de sangramento, pesando anatomia, e essa discussão ela depende do clínico com o hemodinamicista. E um dado interessante, né, que eu até vi numa aula agora do congresso da SBHCI, que a gente recém voltou, né, Felipe? O risco trombótico no primeiro mês, ele é muito alto, mas ele cai vertiginosamente após o primeiro mês. Exatamente. Já o risco de sangramento, ele é mais baixo no primeiro mês, mas ele só tende a subir cada vez mais quanto mais o tempo passa. Eu costumo, mesmo as angioplastias de doenças estáveis mais complexas, tender a usar antiagregantes mais potentes, ou ticagrelor ou prasugrel. Aí o paciente depois chega e fala: nossa, doutor, mas tá pesado. Porque não são medicações baratas, né? Eu falo: olha, eu sei que tá pesado, mas pelo menos o primeiro mês, vamos manter esses 2 remédios? Essa é uma dica muito interessante. Depois, a gente faz o que a gente chama de... Faz o de-escalation, que os americanos gostam de usar. A gente descalona o antiagregante do mais potente para o menos potente. Então, a gente pega ou o ticagrelor ou o prasugrel, refaz o ataque do clopidogrel, isso é extremamente importante. Tá? Refaz o ataque do clopidogrel em cima do uso da medicação e esse paciente passa no dia seguinte a usar somente o AS e o clopidogrel. Você tem redução de custo, você já teve redução de sangramento aí e você teve redução de risco de eventos complicadores, né, de trombose ou de reestenose futura, porque no primeiro mês, que é o tempo primordial onde você tem os maiores eventos de trombose, você passou aquele período mais turbulento pós-angioplastia. Além do de-escalation, né, a gente tem uma outra estratégia, né, que é de aumentar a potência antiagregante. Geralmente, a tendência é a gente não fazer isso na prática. Vai ser cenários muito reservados,
principalmente acho que a trombose, o reinfarto são situações que a gente faz isso. A gente pode tanto aumentar a potência do antiagregante, então, por exemplo, tá usando AS clopidogrel passar para AS ticagrelor ou AS prasugrel, como existe também uma outra estratégia que foi demonstrada num trabalho interessante, que é o COMPASS, né? Acho que alguns de vocês já ouviram falar, que é associar, né, após um ano de intervenção, AS mais rivaroxabana na dose de 2,5 de 12 em 12. Essa estratégia reduziu o mês, reduziu eventos maiores, mas aumentou o sangramento, como a gente já está, né, cansado de discutir aqui no episódio. Então, só salientar que existe essa estratégia, mas que não é uma estratégia de muita exceção, né? Acho que vale a pena também para o nosso ouvinte, até para a gente ilustrar bem como que é o paciente que se apresenta para nós e essas opções todas que a gente tem de medicação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar alguns casos reais mesmo, qual seria a nossa conduta. Paciente jovem, né, que teve um infarto agudo do miocárdio, inclusive a gente tem visto cada vez mais isso acontecer, e ele se apresenta aí, então, com uma lesão de tronco, né, grave, por exemplo. Então, um paciente de risco de sangramento mais baixo, por outro lado, um risco trombótico um pouco mais aumentado. Então, talvez a gente teria a opção aí de utilizar as novas medicações, não é isso? Com certeza, né? Esse é o paciente que a gente se preocupa pouco com sangramento e muito com trombose. Pro ouvinte, né? A gente se deparou com esse tipo de cenário, a gente vai sim utilizar esses antiagregantes mais potentes, o prasugrel e o ticagrelor, tentar deixar um tempo de dupla antiagregação mais estendido. Talvez nesse caso em específico eu utilizaria o prasugrel, possivelmente deixar ali 6 a 12 meses, né? Conversar com o hemodinamicista, obviamente, ver como é que ficou. Agora eu posso mandar um cenário também, Marcão? Com certeza. Então eu vou mandar um paciente que chegou ali, uma idosinha com doença renal crônica, anêmica, e fez uma angioplastia bem simples. A hemodinamicista falou, foi tranquilo, usei Aivos lá, era uma lesãozinha focal, médio distal ali na DA. E aí, nesse paciente, como é que a gente vai trabalhar na antiagregação? Então, assim, se já é uma paciente de alto risco para sangramento, eu acho que esse contexto aí, se a gente for pensar que é um contexto de uma síndrome estável, esse é o cenário ideal de dupla antiagregação com AS clopidogrel, usou Aivos, expandiu bem o stent, conseguiu uma adequação ali do acoplamento do stent na parede do vaso de forma adequada, você não teve complicação de dissecção nem nada que pode acontecer na liberação do stent. Esse é o paciente que você vai tentar deixar o mínimo possível de dupla antiagregação. Então, AS clopidogrel, 2 antiagregantes menos potentes e tempo de antiagregação de 1 mês. Depois disso, você pode manter o AS ou o clopidogrel, que essa paciente tá muito bem servida. Bom, eu vou dificultar um pouco agora para vocês, então, para a gente né? finalizar aqui, né? Aquele paciente com uma síndrome coronariana aguda, né? 3 stents, bifurcação ali, um alto risco trombótico, porém um paciente com alto risco de sangramento. Então, um paciente mais idoso, renal crônico, dialítico. E aí, tem alguma alternativa? O que é que a gente pode fazer para esse tipo de paciente? Esse é o paciente, né? Alto risco isquêmico. Ponto. Lembra daquela curvinha que eu falei. Primeiro mês, aquele mês de ouro. Talvez nesse primeiro mês pegar um pouquinho mais pesado. Paciente idoso, a gente vai já tirar de lado o prasugrel por conta daquele contexto daqueles 3 itens do prasugrel. Relembrando, né? Idade acima de 75 anos, peso menor que 60 ou antecedente de AVC prévio. Então, eu optaria por uma estratégia com ticagrelor 1 mês, junto com AS, obviamente, e posteriormente descalonar isso aí. Ou para, acho que talvez clopidogrel, como é um risco trombótico relevante, por pelo menos mais 3 a 6 meses para aí sim descalonar para monoterapia. O que você faria? Assina embaixo. Show de bola. Que honra. Pessoal, acho então que a gente conseguiu aí abordar, né, ponto a ponto aí da dupla antiagregação plaquetária, dos novos antiagregantes, das síndromes clínicas. Muito obrigado então a todos. Felipe, novamente uma honra tê-lo aqui conosco. E quer mandar um recado pessoal aí, Almir? Tem um desafio. E aí, vocês Quem se arrisca? se arriscam aí? Eu vou deixar para eles que querem hemodinâmica. Bom, pessoal, a resposta do desafio então é o ticagrelor. Em estudos in vitro, foi observado, não sei quem observou isso, que o ticagrelor tem atividade anti-estafilococa contra MRSA, né, que é o MRSA, meticilina resistente. É óbvio que a molécula do ticagrelor, na dose que ele seria efetivo para um efeito in vivo,
seria muito alto, né? Daria sangramento com certeza. Mas isso foi um princípio de uma base de estudo para a gente desenvolver uma molécula baseada no ticagrelor aí, que possa estar sendo utilizada posteriormente aí como antibiótico para os nossos pacientes. Já pensou que massa que seria, hein? Um paciente que já é coronariopata infectado, já colocar um ticagrelorzinho ali. Já resolve tudo, né? Sensacional. Muito bom, muito engrandecedor essa discussão. E relembrando aqui então, quem tiver um caso legal, um supra no plantão, manda pra gente, marca o nosso Instagram, segue a nossa página lá, nos buscadores também, Spotify. @supracast, cardiologia, siga a gente. E muito obrigado, Felipe, pela participação aí. Foi show demais, aprender demais hoje, viu? Show de bola. Eu que agradeço, pessoal. Parabenizar o trabalho de vocês, que tá sensacional. Tchau, tchau, pessoal. Falou, galera. Falou, pessoal.